Ajudar o torcedor a entender essa situação, Tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver como foi a quinta derrota seguida do Corinthians no Campeonato Paulista. Antes disso, temos a vitória do time reserva do São Paulo sobre o Água Santa. Quem conta a história desse jogo é o repórter José Paes. Adianta procurar aí os titulares do São Paulo no gramado do Morumbis. Quase todos eles foram poupados para o jogo contra o Água Santa. O único titular de fato que começou a partida foi o volante Alisson. Nos dá uma segurança, um elenco, um grupo tão qualificado como é o do São Paulo hoje, mas destacar também o compromisso e a competitividade desses caras. Um grupo que se acostumou e gostou de vencer. E vamos combinar que os assuntos dessa quarta-feira no São Paulo não estavam assim exatamente relacionados ao jogo diante do Água Santa, né? O tema número 1 de ontem ainda era o título da Supercopa diante do Palmeiras. Tanto é verdade que o Morumbis veio abaixo quando o Lucas, o Rafinha e o Rodrigo Nestor entraram em campo com a mais nova taça conquistada pelo clube. O tema de número 2 da noite aqui na Casa São Paulina foi o colombiano Rames Rodrigues. Contratado no ano passado para ser o grande cara da equipe, o jogador pediu para deixar o São Paulo. Não é da parte técnica isso e não é da parte do clube, o interesse de não contar com o atleta, é do interesse do próprio atleta. Então agora passa a não ser mais um assunto meu, agora é um assunto da diretoria, um assunto institucional, não técnico. E sobre o jogo aqui rapidinho, o São Paulo simplesmente amassou o Água Santa no início da partida. Depois dessa bola aí na trave do Eric, que você acabou de ver, o tricolor abriu o placar graças a esse verdadeiro golaço, aço do paraguaio Bobadilha, o primeiro dele com a camisa do São Paulo. 1-0. Eu estava treinando o remate de fora da área e eu acho que hoje tive a oportunidade de fazer porque ficou para mim muito boa a jogada. O Água Santa até empatou com o Bruno Xavier, mas o juizão Rafael Claus já tinha marcado o pênalti em cima do Luan Dias. O Bruno Mezenga correu para a bola e fez isso aí, ó. Isolou o Bruno Mezenga. O segundo do São Paulo quase saiu no lance seguinte, só que o Valber, praticamente em cima da linha, salvou o chute do Eric. O tricolor chegou a ter um pênalti anulado depois que o Rafael Claus foi ali no VAR para rever a mão do Jonathan na bola dentro da área. Sobrou então para o Juan a responsabilidade de anotar o segundo e para o Alan Franco o terceiro. 3-0, placar final. Como eu sempre falo, eu nunca deixei de trabalhar, eu sei do potencial que eu tenho e do trabalho que eu exerço todos os dias. Então, eu sei que o gol é uma consequência ali, né? E hoje eu pude ser feliz em voltar a marcar e muito feliz por isso. Com essa boa atuação e o gol do Juan, a gente ganha ainda mais uma certa tranquilidade para tentar ser o mais assertivo possível se surgir uma boa oportunidade para a gente poder também de vez em quando descansar o Calheri. Muito bem. O que está dando de errado para o Corinthians tem dado de certo para o São Paulo. Pera aí, mas Garrafa, é certo e errado? Não. Tá dando não é certo, à toa, né? Está dando certo porque o São Paulo tem feito um trabalho correto. Arrumou a casinha. Né? O Carpini, quando ele chega no São Paulo, não é que o São Paulo precisava de um treinador. Precisava, mas não porque estava em crise, porque a seleção levou o seu treinador. E aí acabaram escolhendo um técnico certo. Era um momento delicado, a diretoria foi assertiva, acabou dando certo e está tudo se encaminhando. Há pouco a gente fazia aqui lá na redação. Chega com o time montado, né, Garrafa? Chega com o time... chega, por exemplo, você fez o paralelo com o Corinthians, não chega para arrumar a casa. É isso. Chega para tocar o barco. Então, e as coisas estão acontecendo
E a grande dúvida é, esse São Paulo, depois de ter vencido o Palmeiras na Supercopa, ele entra nas outras competições, Libertadores e Brasileiro, em condição de igualdade com, por exemplo, o Palmeiras? Entra para disputar título. Eu acho que o São Paulo entra em todas as eu competições acho que como candidato ao título. Eu não vou ficar aqui falando de favoritismo, até porque a gente tem uma janela de transferências no meio do ano. Os times mudam. A avaliação é agora, né? A de agora, o São Paulo é competitivo, o São Paulo briga com qualquer time. Olha o banco do São Paulo. Galopo, Ferreirinha, Moreira jogando muita bola esse Moreira, né? O Eric chegou, o Bobadilha ontem fez um golaço, Luiz Gustavo, o próprio Nicão, que o Carpini tá reinventando. Né? Se você faz uma comparação, a gente fez a semana passada uma comparação do banco do Palmeiras contra o São Paulo, o Carpini tinha até mais opções de qualidade no banco do que propriamente o Abel. Então, o São Paulo ontem, e mostrou isso, com o time reserva, foi lá e não titubeou, E a importância de conseguir rodar o time nesse momento da temporada. São muitos jogos, um atrás do outro. Início de temporada, os caras acabaram de vir das férias. Então, é importante você conseguir rodar o time e ainda vencer. Então, acho que o Carpini fez muito bem de fazer isso dentro de casa. Quando você falou onde de a molecada rodar, se quando sente você mais falou à de vontade. rodar time, o Chico Lang quase caiu de costas ali. Falou, pô, o Corinthians não tá rodando ninguém, não tem jogador, daqui a pouco começa a estourar jogador. O Kozlowski ontem na coletiva falou sobre isso. Ele falou que o Corinthians é o único time que não consegue rodar. A gente tá tendo que usar os mesmos sempre. O único time que não consegue rodar é o Corinthians. O São Paulo conseguiu rodar, venceu o jogo, mas eu quero destacar aqui um erro crasso do Rafael Claus, que eu considero um grande árbitro, mas o pênalti que ele deu para o Água Santa, ele prejudicou demais o Água Santa. Ali seria o gol de empate, poderia complicar o jogo para o São Paulo, porque logo na sequência do lance sai o gol. O Rafael Claus deveria ter aguardado, ele deveria ter esperado o lance terminar para marcar o pênalti. Para ver se ia ser gol ou não. Há uma vantagem clara ali. Se o cara isola a bola, ele pode dar o pênalti. A gente cansa de ver os caras segurando até bandeira de escanteio ali, faz o cara correr até a ponta, até o final. Quando termina a jogada, eles apitam e marcam lá atrás. Essa que ele tinha que ter esperado, enfim, saiu o gol do Água Santa, o gol foi anulado para marcar o pênalti, aí o rapaz perde o pênalti, o Mezenga, e o Água Santa é prejudicado. Foi assim, estava 1-0 o jogo, foi bastante prejudicado o Água Santa por causa desse erro do Claus. Ó lá, estamos vendo agora, ó lá, pênalti e a bola já vem, ó, gol. Ele tinha que ter esperado. Ele tinha que ter considerado a vantagem, Ele tinha que ter esperado. Você espera. Se a bola fosse para fora, alguém dividisse, você dá o pênalti. Olha lá. Nossa. Agora ele deu cedo demais, aquela coisa, apito na boca, se emocionou, complicou o Água Santa. Agora, no próximo domingo no Mesa Redonda, não sei não, hein? O Romero tá ameaçado com esse golaço aí do Bobadilha, hein? Ah, não. Será que não? Aliás, foi uma entregada do zagueirão, hein? Quer ver? Tem o gol aí, Chile? Mas foi uma entregada do zagueirão do Água Santa. Não sei nem se é zagueiro, eu tô falando do modo de falar. Foi um vacilo. Mas ele tá completamente livre, tenta dar um bicão de qualquer jeito, dá a bola no pé do Bobadilha. Foi uma mancada. Do Romero acho que foi mais difícil, né? Do Romero é muito mais difícil. Mas enfim, foram os dois golaços, mas o do Romero é... Porque o Romero tava sem candidato até agora. Mas chute de fora da área você vê toda hora. Agora, gol de voleio no ângulo você não vê toda hora, não. Peraí, cadê esse gol? Não aparece? Deixa eu ver esse gol aí de novo. Você tá querendo forçar uma barra. Não tô querendo, não. Vamos ver. Você tá querendo, o corintiano já não tem nada, você quer tirar o gol mais bonito do campeonato também dele. Não, o Romero é um sério candidato, mas daqui a pouco a gente vai ver esse gol de novo, foi um belo gol, aí não sei não. Hein? Bom, agora é hora de acionar o José Paes lá no CCT da Barra Funda, com o dia seguinte do São Paulo, depois de mais uma vitória no Campeonato Paulista, a quarta em 5 jogos disputados. A partida de ontem mostrou que o técnico Thiago Carpini tem boas opções no elenco para essa temporada, não é isso, José Paes? Boa noite. É isso, minha querida Michele Gianella. Beijo grande pra você, boa noite. Abraço aí pra todo mundo que tá acompanhando mais uma edição do glorioso Gazeta Esportiva. Excelentes opções, viu, Michele? Inclusive o São Paulo se representou hoje aqui às 3h30 no CCT da Barra Funda para já planejar a próxima partida, né, do time, que é contra a Ponte Preta no próximo sábado, jogo válido pelo Campeonato Paulista lá em Campinas. E aí vocês comentavam, poxa, o Carpini tá conseguindo girar bem esse elenco do São Paulo nesse início de temporada para não estourar ninguém. E aí já surge lá nas redes sociais o seguinte questionamento: será que o São Paulo tem hoje um dos melhores elencos do Brasil? Então eu separei para vocês o time titular do São Paulo e o time reserva. Coloca na tela aí, Chileno, nosso diretor, para a gente poder debater aqui com vocês aí do estúdio. Olha só, o time titular do São Paulo hoje tem o Rafael no gol, o Rafinha na lateral direito, o Arboleda e o Diego Costa. Diego Costa que, aliás, renovou o contrato com o São Paulo até 2028. E o Wellington na lateral esquerda. O Pablo Maia, o Alisson, o Luciano, de um lado o Lucas, do outro o Wellington Rato
Canhoto e o Caleri no comando de ataque. Ontem, como vocês viram aí na reportagem, um time completamente reserva. Então vamos colocar o time reserva aí do São Paulo, que só teve o Alisson de titular ontem atuando desde o começo da partida. Então é Jandrei no gol, na lateral direito o Moreira, que inclusive passou ainda há pouco aqui com seu carro saindo do CCT da Barra Funda. No miolo de zaga, a gente pode ter ali o Alan Franco junto com o Ferrarese e o Patrick fechando o setor pelo lado esquerdo. Patrick cria de Cotia. No meio, o Luiz Gustavo, o Bobadilha, o Galopo pode fazer a função de 10 com o Eric de um lado, Ferreirinha do outro e o Juan no comando de ataque. Hoje o São Paulo busca um zagueiro canhoto, um lateral esquerdo e um atacante para fechar o seu elenco neste início de 2024. Aí eu passo o questionamento para vocês aí no nosso estúdio, viu, Michele, Salazar, Garrafa, devolvo aí para você, Michele. E aí, o São Paulo tem ou não tem hoje um dos melhores elencos do Brasil? De fato, é um elenco muito regular. Claro, você tem jogadores muito acima, como é o Lucas, que é um cara extra classe. Mas de resto, ali, todos bons jogadores que podem cumprir as suas respectivas funções táticas com maestria dentro do campo. E aí, Mi, o elenco do São Paulo hoje, dá para bater de frente com o do Palmeiras, por exemplo, com o do Flamengo? Devolvo para vocês poderem comentar sobre isso. Daqui a pouquinho eu volto para falar dele. Rames Rodrigues, que deixou ainda há pouco aqui o CCT da Barra Funda, hein? Esse é assunto para daqui a pouco. Ele saiu com a caixinha, com todos os pertences dele, assim, sabe, em filme que você vê a pessoa pondo lá a caneca, os lápis. Você acompanhou a chegada e a saída, hein? O Zé acompanhou a chegada e a saída. Depois você tem a imagem, Zé, da saída? A gente podia lembrar da chegada e do Zé caindo, né? Bom, seguinte, o São Paulo tem time para bater, vocês acham que tá ali? Eu acho que a fase até que tá, mas assim, me parece que o Palmeiras está um pouquinho acima e o Flamengo ainda um pouquinho acima também. Nós estamos discutindo elenco, certo? Elenco, E não estamos discutindo se é o melhor. Pergunta do Zé, é um dos melhores? Tá no mesmo nível de Palmeiras e Flamengo? São Paulo? Eu acho que o Palmeiras não está no mesmo nível do Flamengo. Eu acho que ninguém está no nível do Flamengo em questão de elenco. Flamengo no 10. Ninguém. Flamengo tá Palmeiras acho que no 9 e o São Paulo no 8. Eu vejo o Palmeiras e o São Paulo no mesmo nível. Não vejo o Palmeiras acima do São Paulo em opções. Vamos falando de opções. Eu olhar ali, titular, reserva, o que nós temos de opções, carências e tudo mais, eu vejo muita semelhança entre Palmeiras e São Paulo. A questão é, hoje o São Paulo, ele tem um elenco, ele tem um time, o time está pronto, é um time que já sabe, se conhece, sabe jogar, está entrosado, então ele tem um time, ele tem um elenco que faz a equipe toda ser competitiva contra qualquer outro time, mesmo que seja inferior, se pega um Flamengo, vai brigar, vai disputar. Entra ali nos 50-50 no jogo. Essa é a questão. E o time, o projeto, ele está todo bem organizado. Então, isso facilita demais. Por exemplo, você machuca um ou dois, você precisa colocar o Galopo e mais um outro zagueiro no lugar de dois titulares que precisam sair. A roda vai girar da mesma maneira, porque o time está montado, está pronto. É diferente de você entrar numa bagunça, ninguém sabe o que faz, não tem entrosamento. Então, eu acho que esse é o principal. O São Paulo já tem um time pronto. Então, você troca um ou outro, não vai mudar tanto. E todo mundo vai conseguir sobressair. Mas eu vejo Palmeiras, São Paulo, assim. Grêmio, Atlético Mineiro, todos eles com bons elencos e elencos para brigar por título. E o Flamengo um pouquinho acima, porque os reservas do Flamengo realmente têm mais qualidade. O melhor elenco do Brasil é o elenco do Flamengo. Tá? Aí eu tô com o Salazar, e aí os outros que vêm um pouquinho atrás, São Paulo, Palmeiras e o próprio Atlético, podem... Eu ponho o Grêmio nessa. Eu ainda vou ter um pouco de calma, o Grêmio está sendo montado, né? Ainda faltam algumas peças por lá. Eu entendo que São Paulo e Palmeiras podem brigar de igual para igual com o Flamengo. Agora, São Paulo e Palmeiras, eu vejo uma igualdade, e o Palmeiras ele tem uma ligeira vantagem, mas para mim é igual. Né? Qual é a vantagem do Palmeiras? É o tempo que esse elenco está junto com o seu técnico. É um técnico extremamente competente que é o Abel. O Carpini está chegando agora. Ficou o gigante, entre aspas, ficou o grandão, porque ganhou o clássico contra o Corinthians, quebrou o tabu e ganhou um título em cima do próprio Palmeiras. Então ele tem o quê? Aquele tempo para poder ir maturando ainda mais. Tá? A vantagem que o Palmeiras tem é ter um elenco montado há mais tempo, não é? E a manutenção do seu treinador. Agora, peça por peça, a gente fez domingo no mês aqui, hoje agora na redação, estava lá todo mundo brincando, o banco do São Paulo, ele tem um banco melhor que o do Palmeiras, ó, vou pôr alguns jogadores só à disposição do Carpini. Galopo, Ferreirinha, Moreira, Eric, Bobadilha, Luiz Gustavo, Nicão. Palmeiras tem Luan, que às vezes eu gosto do Luan, mas a torcida às vezes, né, a torcida questiona demais. Tem o Breno Lopes, que também está de saída, Aníbal Moreno, esse é muito bom.
Caio Paulista. Bom. Caio Paulista. É bom também esse É elenco. bom. É um elenco bom. Lázaro chegando e Gabriel Bom, Menino. Lázaro é muito bom, Né? Gabriel Menino também. Mas, enfim. Os dois elencos são bons. Então acho que tá de igual para igual aí. Agora, a gente tem. Só que tem uma coisa. O Zé comentou ali que o São Paulo está atrás de mais 3, um atacante, um zagueiro. Eu acho isso fundamental para o São Paulo. Sim. Fundamental. Porque para levar agora esse primeiro semestre, dá para ir do jeito que está. Agora, sabe, para chegar forte, olhando para o Flamengo e falando, nós vamos brigar com esses caras para ser campeão, precisa de mais umas 2 ou 3 peças. Se o São Paulo também pensa assim, foi isso que o Zé passou, eu acho que tá certo. Porque, por exemplo, o Calera é um grande centroavante. O Juan entrou... Não, ainda não tá no mesmo patamar. Já é bem diferente. Então, se você tem um reserva que entrou ontem, fez gol, outra cumpriu, prateleira. legal, mas já é uma prateleira bem abaixo, acho que Mas hoje o realmente mercado precisa. não é tarefa das mais simples. Não você é, compor com essas peças. Mas é importante o São Paulo ter essa consciência. Tá bom, mas precisa trazer mais umas 2 ou 3 para Agora ficar... eu fico pensando, né? O São Paulo tem um monte de dívida. Tem um monte de Tem, dívida. um Deve monte, dinheiro né? até pro Daniel É. Alves, né? Deve dinheiro pra todo mundo. E todo mundo só fala da dívida do Corinthians. Tem isso também, eu Por já que falei que sobre todo isso. mundo só fala, a dívida do Corinthians é 20 milhões, com 40 milhões, com 11 milhões, com não sei o que. E a dívida do São Paulo? Tá todo mundo cobrando porque E o a presidente dívida do saiu por aí, Palmeiras? o Melo saiu por aí falando, entrou dinheiro, os caras, eu opa. sei. Eu tô com Mas a eu Michelle, quero eu aqui. falo isso faz Ah, tempo. eu quero É aqui. incrível Eu acho que a como no gente Corinthians fala. a coisa é mais... Todo mundo fica expondo. E ali, os outros times também têm dívida. O Palmeiras também pegou empréstimo aí com outro banco e tudo mais. E em ninguém 2018, deu. ninguém deu a notícia, né? Mas a gente sabe. Então, assim, todo time tem dívida. E aí, por que todo time tem dívida e consegue contratar até bem? E o Corinthians não? O Santos tem dívida e o Corinthians